Abra comigo a sua Bíblia. Diga, eu amo a minha Bíblia. Pode ser melhor, diga, eu amo a minha Bíblia. Diga, minha mente é sarada. Diga, meu coração está preparado. Diga, eu não sou mais quem eu era antes. Deixa eu ver se você entendeu. Diga, eu amo a minha. Diga, a minha mente é sarada. Diga, o meu coração, diga, está preparado. Diga, eu não sou. Diga, já não sou quem eu era antes. Por causa da palavra. Quero dar um bem-vindo especial para um casal muito especial que está aqui hoje. Gostaria de constrangê-los, envergonhá-los, deixá-los com a cara vermelha. São os pais do Fernando, que estão ali, o nosso guitarrista. Fique de pé, é a primeira vez que eles vêm aqui. Eu gostaria que a igreja recebesse com carinho. Sejam bem-vindos, alegria recebê-los aqui. Tenha bondade, pode se assentar. Segundo Samuel capítulo 23, nós leremos o verso 11 e 12. E todos vocês que nos visitam hoje alegram o nosso coração. E a minha oração é que, se você gostou, volte. Se você não gostou, volte para aprender a gostar. E faça dessa a sua casa. Segundo Samuel 23, verso 11, verso 12. Depois disso, ou depois dele, é que eu senti falta do piano, aí me deu tipo uma ansiedade assim, sabe? Renan, não me deixe. Depois dele, Samar, filho de Agé, Arita. Depois dele, deixa eu só contextualizar. Esse lindo capítulo da Bíblia é aquele famoso texto onde a Bíblia apresenta e descreve um rol, chamado de o rol dos valentes de Davi. Esses valentes de Davi, segundo Samuel 23, portanto, final do segundo livro do profeta Samuel, lá no meio do primeiro livro, mais ou menos, a Bíblia vai mostrar que vários homens perturbados, endividados, translocados, fugidos, se juntaram a Davi, aquele que era segundo o coração de Deus. No final da história, aqueles que eram perturbados tiveram a sua mente renovada, seu coração sarado, e não eram mais os mesmos, porque agora são chamados de os valentes de Davi. Ninguém falou glória a Deus. Alguém mais pode dizer glória a Deus? Ah, ok, porque esse fato merece um glória a Deus. Aí entre esse rol de vários feitos incríveis, leremos a história de Samar. Depois veio Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de ouro, prata, amém ou não? Lentilhas, coisa simples, comum. O povo fugiu diante dos filisteus. Samar, porém, a dicção do texto para melhor compreensão diria isso. Samar, porém, enquanto muitos fugiram, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu. Venceu os inimigos, e o Senhor naquele dia efetuou grande livramento. Agora vá para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Manuseie a Bíblia com alegria.
Manuseie a palavra de Deus com honra. Manuseie a palavra de Deus sabendo que é um privilégio. Capítulo 1, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É como quem dissesse: aqueles que primeiro receberam a revelação e a todos os gentios. É a síntese. Até aqui leremos esses dois textos e pela palavra de Deus que todos possam dar glórias a Deus. Dê-me aqui a sua atenção por breves minutos. O que esses dois textos têm em comum? O que a palavra de Deus deseja nos inspirar esta noite? Sempre ela vai nos inspirar a sermos pessoas melhores. Sempre vai nos inspirar a cumprir o propósito. Sempre vai nos inspirar a estarmos mais próximos a Deus e fazermos o nome de Deus conhecido. Mas o que especificamente esses dois textos podem nos ensinar e o que eles dois têm em comum? Vamos lá. Esses dois textos falam acerca de comprometimento e posicionamento. Por que esse texto é inspirador para você, para mim? Porque ele vai nos ensinar a nos relacionar. Ele nos ensina a nos relacionarmos com Deus. E ele nos ensina também a melhor desenvolver os nossos relacionamentos interpessoais. Como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Pastor, mas esse deve ser o tema de uma palavra de domingo? Sim. Sim, porque você não é vítima do sistema. Ao contrário, você é um influenciador. Você é um produtor de provas de que Jesus está vivo. Vou repetir, gostei da resposta. Você é um produtor de provas que Jesus está vivo. E acredite, quando você vai ler a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, poucos foram os que viveram ou realizaram algum milagre. A maioria dos chamados heróis da fé não operaram milagres. Se você entendeu esta frase, diga amém, eu quero a sua atenção. Não operaram milagres, mas influenciaram a sua geração com comportamento e testemunho. Vou repetir. Na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, aqueles nomes que você vê no hall dos heróis da fé, em sua maioria não operaram milagres, mas influenciaram a sua geração. Você é uma bênção. Ei, olhe para mim, você é uma bênção. Ei, olhe, você é alguém especial. Você é alguém único, e através de você, outras pessoas vão conhecer a Deus em nome de Jesus, porque você é a Bíblia que as outras pessoas vão ler. Então eu posso lhe afirmar esta noite, você pode não ter a honra maravilhosa que eu tenho esta noite, de ser colocado por Deus na presença de pessoas tão maravilhosas, para pregar uma mensagem em um domingo à noite. Mas eu posso lhe afirmar que você tem privilégio ainda maior de ser canal de Deus onde você estiver e revelar e fazer esse Deus conhecido. Esse texto e o que há em comum esses dois textos é que ambos nos apresentam acerca de posicionamentos. No primeiro, em rápida letra, em rápida introdução, Paulo está se explicando aquela igreja que havia nascido na cidade de Roma. Paulo está se explicando por quê? Porque ele não conseguira, até aquele momento, fazer uma visita pastoral àqueles irmãos. Paulo funda as igrejas da Macedônia, Tessalônica, Filipos, entre outras igrejas em outras cidades da Europa atual.
mas ele não consegue pisar em Roma. Então ele se explica e diz assim: olha, eu não pude ainda ter com vocês, não houve ainda uma possibilidade, uma oportunidade, mas quão breve possível seja, irei também aí compartilhar com vocês das verdades do céu. Aí que ele fala o 16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, principalmente daqueles que estão no culto do Ministério Rio de Vida neste domingo. Então Paulo está mostrando para ele, para aquele povo, para aqueles destinatários e para nós hoje, que ele tem um posicionamento, ele tem uma opinião, ele tem uma resposta. E vocês sabem que como é bom se relacionar com pessoas de decisão. Vou repetir, como é bom se relacionar com pessoas de decisão. Como é bom se relacionar com pessoas de opinião. Como é bom se relacionar com pessoas que educadamente apresentam suas ideias, apresentam sua visão do mundo, da vida, das pessoas. É ruim se relacionar com pessoas água com açúcar. É ruim se relacionar com pessoas que não têm opinião, que dizem que não tem lado, porque quem diz que não tem lado já diz o lado que tem. É bom se relacionar com pessoas que não guardam cartas na manga. É bom se relacionar com pessoas que você nunca vai se surpreender com elas. Por que você não vai se surpreender com elas? Porque elas expressam, elas dizem respeitosamente, elas dizem o que pensam, elas sabem dizer sim, elas sabem dizer não, elas sabem se colocar em uma reunião, em uma roda de conversas, sem ficar com a bochecha rosada, ou recuar nas suas opiniões, com receios e medos de outras pessoas a excluírem, ou na linguagem das redes sociais de hoje, cancelarem, porque elas disseram: não, você está errado, não, você não está certo. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela nos ensina a viver. A palavra de Deus nos ensina a viver, e nós precisamos aprender com a palavra de Deus, aprender a viver. Porque há pessoas que, e se você é esta pessoa, não se sinta-se acusado, mas motivado. Porque enquanto eu prego para você, eu sou cortado pela palavra que prego. Portanto, como é bom ler esses textos da palavra de Deus e vermos pessoas que têm uma decisão e um posicionamento. Eu acredito sinceramente que Deus deseja que nós tenhamos decisões e posicionamentos. Vou repetir para ver se eu extraio mais uma concordância. Deus deseja que tenhamos decisões e posicionamentos. Paulo, portanto, está dizendo: ei, ao que pese, alguns acham que eu estou covardemente me impedindo de ir até vocês, ou por algum motivo de proteção pessoal, não quero me expor. Vocês estão enganados, porque eu irei, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Em rápidas letras, o 2 Samuel, capítulo 23, 11 e 12, traz um texto que também fala sobre decisão e posicionamento, porque a Bíblia conta nessa maravilhosa história, a história de alguém que Deus tirou de um lugar de peso, vergonha, humilhação. Aquela história anterior que eu falei para vocês em rápido contexto, aqueles que se juntaram a Davi e eram oprimidos, perseguidos, fugitivos, endividados, é assim que a Bíblia os classifica. E depois é chamado de valente. E agora a sua valentia é posta à prova. E o relato da sua valentia é apresentado. Porque ele é um homem de decisão. Alguém me ajude a pregar e diga: decisão.
Ele sabe o que importa para ele. Eu pergunto a você, qual é o valor que tem as coisas que Deus colocou na sua mão? Qual é o valor dos sonhos da família, dos recursos? Qual é o valor do sonho? Qual é o valor do projeto que Deus plantou dentro de você? Essa palavra de Deus nos inspira. Nos inspira porque existem coisas que não têm valor para as pessoas que nos cercam. Existem coisas dentro de nós, ou que nós valoramos, que nós já conquistamos e desejamos compartilhar, ou coisas que nós ainda sonhamos, que não tem valor para ninguém. Segundo Samuel, capítulo 23, 11 e 12, para você guardar no seu coração, uma linda história. A história de alguém que Deus tirou lá de baixo, que Deus tinha um plano maravilhoso, que Deus encheu de sonhos e valores, e que uma vez sendo levantado por Deus, resolveu, guardou no seu coração, decidiu valorizar tudo que Deus deu. Por favor, me ajude a pregar, ou eu estou pregando bem demais hoje, ou não tem ninguém entendendo nada. Olhe para a pessoa do seu lado, estou brincando, e diga para ela, valorize o que Deus colocou na sua mão. E pode deixar que eu não vou dizer quem não valoriza perde. Não vou dizer porque senão é a linha da mensagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Valorize o que Deus deu para você. Sabe, querido, eu posso lhe afirmar esta noite. Olha aqui para mim. Eu posso chamar você de vencedor. Ei, olha aqui, por favor, me dê sua atenção. Ei, eu posso dizer para você, irmão, irmã, cara, respeitosamente, cara, guys. Ei, você é mais do que vencedor, irmão. Você venceu adversidades, você venceu a Covid, você venceu depressões, você venceu síndromes, você venceu traumas, você venceu coisas que as pessoas até acreditavam que você não venceria, e hoje você está aqui adorando a Deus. Hoje você veio para a igreja, se perfumou, você se preparou e disse, eu vou à casa do Senhor. Ei, você é muito, muito, muito privilegiado. Por isso, levante a sua cabeça, ergue a sua cabeça, valorize o que Deus entregou na sua mão. Sabe aquela frase que eu não posso dispensar e não é um clichê? Permitam-me, depois eu tiro do vídeo. Não tenho tudo que gostaria, ou não tenho tudo que valorizo, mas eu valorizo tudo que eu tenho. Parece um clichê, mas não é. Olhe para as suas mãos e diga, Deus tem me honrado. Você pode dar um graças a Deus, um glória a Deus por isso? Permita-me, ei, você chegou até aqui, irmão. Quem aqui como eu tem 38 anos de idade? Vamos levantar a mão aí. Solange. Irmão, nós chegamos. Nós chegamos. Repita após mim, diga, nós chegamos. Diga, e adiante de nós, me ajuda, deixa de ser feio, fala, diga, e adiante de nós, tem muito para se viver. É verdade. Em breve eu vou contar um testemunho. Alguém diga amém aí, pelo amor, para de inveja. Para de inveja. Brincadeira, tá, gente? Quem não me conhece não assusta não. Em breve eu vou contar um testemunho. Mas antes do testemunho eu vou contar a história antes. Aí vocês vão falar assim, não acredito. Creia. Decisões e posicionamentos. Paulo em Romanos, Samar em 2 Samuel. Esses dois textos falam sobre como é bom pessoas que estão decididas. Eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão na sua vida.
Olha, eu quero convidar você a tomar decisões na sua vida. Existem pessoas que são procrastinadores. O que é um procrastinador? Em outras palavras, é o enrolão. É o vou deixar para amanhã. É o famoso não sei se consigo. Não sei se vai dar. Não sei se sou capaz. Você der o primeiro passo, você só vai saber se é capaz quando esforçar os seus braços. Os procrastinadores, os covardes. Ah, pastor, então você já começou a me dar uma explicação. Quem que a Bíblia fala que é covarde que Deus rejeita? É o covarde que não quis entrar numa briga? Claro que não. É o covarde que não quis colocar a mão na boca do jacaré? Claro que não. É o covarde que fugiu da barata? Claro que não, isso é um valente. Quem é o covarde? Segundo a Bíblia, o covarde que Deus rejeita é o indeciso. É o indeciso acerca de Deus, é o indeciso acerca dos valores de Deus, é o indeciso acerca das palavras de Deus. Esse é o covarde que Deus rejeita. Porque o covarde que Deus rejeita é exatamente o procrastinador. É a pessoa que carrega dentro de si, olha aqui para mim, sonhos, livros, histórias, vitórias, conquistas. E por favor, se você achar que eu estou falando apenas de dinheiro, o medíocre é você. Não, não, não. Estou falando de ser alguém incomum. Deus deseja que você seja incomum. Me ajude, talvez você pregue melhor do que eu. Olhe para a pessoa do seu lado e fale, ó, é para você essa, viu? Deus deseja que você seja incomum. Sabe, irmãos, hoje é novembro de 2023 e chegou o mês onde os extraordinários vão se levantar em nome de Jesus. Nós estamos em novembro de 2023 e este é o mês onde aqueles que romperam com a mediocridade resolveram se apresentar em nome de Jesus. Os textos que nós lemos falam acerca de decisões e posicionamentos. Sabe, irmãos, você quer conhecer uma pessoa, você quer conhecer um amigo? É você não estar em uma roda, seu nome é citado de forma negativa. Aí o amigo se apresenta. Você pode estar falando de qualquer pessoa, menos do fulano. Entendem isso? Mas o que acontece hoje, as pessoas não têm, sabe, irmãos, nós vivemos em um mundo água com açúcar. Nós vivemos numa geração, e Deus conserte esta geração em nome de Jesus. Não apenas salve os remanescentes, mas salve a geração. Porque parece que os homens estão perdendo o brilho e as mulheres estão tendo que assumir posições. E isto pode ser muito bacana para as mulheres tomarem posições, mas isso não requer que os homens abram mão da sua posição. Eu estou hoje trazendo esta mensagem da parte de Deus e dizendo a você que o mundo precisa que você tenha decisões e opiniões. Não são aquelas decisões e opiniões negativas, desconstrutivas, opiniões que eliminam outras pessoas, que abaixam outras pessoas, que ridicularizam o próximo, ou não entendem as limitações das pessoas que nos cercam. Na verdade, quem é grande por dentro e está em um lugar elevado, sempre estenderá a mão para quem está um degrau abaixo. Eu era um office boy no Banco Real,
idos de 87, 90, e tinha um inspetor. Naquela época tinha os inspetores que vinham de São Paulo, tudo era mecânico, né, manual, não tinha nada eletrônico como hoje, vocês sabem disso, lógico. Você ia fazer um saque no caixa, eu pegava seu cheque e tinha lá R$1.000, o seu cheque era de R$100, eu colocava lá menos 100, foi esse a conta que eu fiz, né? Você ia sacar R$100, sua conta era 1.000, e eu tinha que colocar lá menos 100, totalizar e colocar o saldo lá de 900, que era o que ficou. Era nessa época. Então vinham os inspetores. Eu vi a discussão de um gerente e um inspetor. Curiosamente, o inspetor estava no 5º degrau do subsolo, indo para o térreo onde ficava o atendimento. Eles tinham discutido e eu olhando aquela cena, um office boy, 15 anos de idade, 14 para 15. O de baixo olhou para o de cima e disse: você pode ser soberbo hoje, mas eu ainda vou chegar aí e vou te pegar. O que estava no 5º degrau da escada disse: quando você chegar aqui, eu estarei pelo menos 10 degraus acima. E eu achei aquilo uma vergonha. Margaret Thatcher, vocês vão se lembrar dela, os mais velhos, os mais novos, só pela história. Era uma primeiro-ministro da Inglaterra. E uma certa feita ela disse que quando uma dama precisa provar que é uma dama, é porque ela não é uma dama. Na verdade, as pessoas que estão em lugares altos e são grandes por dentro, são cheias de misericórdia e sabem exatamente tratar e lidar com as pessoas que estão abaixo. Eu gostaria hoje de trazer uma palavra de Deus para você e dizer que você é a pessoa certa para esta geração, este tempo. E Deus deseja provocar em você decisões e posicionamentos que construam um mundo melhor em nome de Jesus. Sabe, irmãos, filosofia é uma tábua de salvação quebrada. A sociologia é uma tábua de salvação quebrada. A capitalização de recursos é uma tábua de salvação quebrada. Segundo, alguém pode me corrigir aí, alguém melhor do que eu, graças a Deus, mas existe uma teoria chamada teoria dos ciclos de Kondratiev, um russo, e ele dizia que as coisas são cíclicas. Por isso que as tábuas de salvação nunca são, na verdade, tábuas de salvação. Mas se existe uma coisa que permanece de pé, é um homem e uma mulher com valores firmados em Deus, pátria, família, e que decidem no seu coração fazer a diferença na sua geração, sendo sal, sendo luz, sendo ponte, sendo farol, não sendo omisso, mas tendo decisões e posições que realmente construam um mundo melhorado. Sabe, queridos, ouça-me, as tábuas de salvação da nossa sociedade são tábuas falidas, mas existe algo que permanece para sempre. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Eu não fui a Roma, como Paulo, eu não fui a Roma, mas irei. Obrigado. Vamos juntos. Mas se você for a Roma, você vai ver que o Coliseu até hoje está funcionando plenamente, sim ou não? Não. O Coliseu hoje é apenas um museu. Se você for citar Adolf Hitler, aquele assassino sanguinário, ele é apenas uma mancha oca na história, influenciando até hoje alguns outros cabeças ocas. Se você vê todas as perseguições que o povo de Deus, e quando eu falo povo de Deus, eu falo cristãos em geral,
Quando está comigo, diga amém. Mateus 16, 18. Se você abrir a sua Bíblia agora e você lembra o texto, você conhece o texto. Se você abrir, você lerá. Jesus está dizendo de algo que permanece. Ele está dizendo: eu edificarei a minha eclesia, um grupo de pessoas que foi chamado para fora do sistema do mundo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha eclesia, o grupo de pessoas que foi chamado para fora do mundo corrompido. O convite de Deus para nós esta noite é que tenhamos decisões e posicionamentos. O campo que Samar defendia era um campo de lentilhas. Por favor, diga lentilhas. A gente conhece. Quando eu era menino, o pessoal falava de lentilha. Primeiro negócio assim, mais, né? Samar está defendendo o campo de lentilhas. Para muitos não tinha a síntese quando falamos de Samar e das pregações que você ouvirá acerca deste fato, deste servo de Deus. É que para muitos podia até não ter valor, mas para Samar tinha. E Samar se colocou numa posição desprivilegiada. Sabe quando você trabalha sozinho? Eu não vou insistir nessa frase porque eu não gosto de alimentar. Olha aqui para o pastor Wagner. Se eu estiver no seu campo de visão, se as colunas permitirem. Eu não gosto de ficar insistindo em coisas que alimentam traumas emocionais, entende? Mas deixa eu apenas usar só uma frasezinha. Talvez você seja a pessoa que rema sozinha. E eu não vou ficar insistindo para você não ficar, ai pastor, realmente eu sou essa pessoa. Não, para. Que os chorões não prevalecerão na comunidade dos vencedores. Nós choramos, diga eu choro, mas eu me levanto. Diga eu não faço do choro uma identidade. Repita após mim, eu não faço da lamúria uma característica pessoal. Diga, eu não sou chorão. Diga, eu posso até chorar, mas eu sou mais do que vencedor. Estufa o peito aí, levanta, senta direito na cadeira, me ajude a pregar. E diga, eu posso até chorar, mas eu sou mais do que vencedor. É verdade, eu creio assim. Então, pastor Wellington, pastor Fabrício, linda ministração com toda a equipe. Pastora Gigi, minha digníssima, irmãos amados. Samar é o homem que se coloca numa posição. Eu estou buscando a palavra e ela não vem. Inferior, não. Minoria, não sei, me fugiu o vocábulo. Alguém me ajuda? É uma condição ruim. Só que eu não tenho tempo de olhar para a condição ruim. Ele ficou só, Regina. Meire, ele ficou só. Oséias, ele ficou só. Mas o que ele fez? Os filisteus vieram contra ele. Todo mundo fugiu. Segundo Timóteo capítulo 4, Paulo fala assim: todos me desampararam. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Mas ele escreve no final, porque ele não é lamurioso nem chorão. Ninguém esteve comigo na minha primeira defesa. Todos me desampararam, mas o Senhor esteve comigo e me livrou da boca do leão. Levante a mão direita comigo, eu poderia até terminar aqui. Diga, alguns podem me desamparar, mas o Senhor está comigo, e Ele me livrará da boca do leão. Termine a assinatura como Paulo e diga, a Ele seja a honra e a glória para sempre.
A honra e a glória àquele que não desampara. Então Samai finaliza a história dizendo que ele conseguiu. Repita após mim, diga: Samar conseguiu. Por favor, homens de Deus, no final do culto eu quero 3 minutos com todos os homens que estão aqui. Venham até aqui ao altar comigo. Nós vamos dar as mãos aqui e vamos levantar um clamor pelas nossas famílias e pela igreja. Samar se posicionou, repita após mim, se posicionou. Então existe um poder aqui transferido. Guarde essa palavra no seu coração. Quem se posiciona, Deus honra. Ou deixe-me construir melhor a frase. Me ajudem a pregar, diga comigo: Deus honra. Pode ser melhor, diga: Deus honra quem se posiciona. Se o ministério de louvor puder subir. E para encerrar, Marcos capítulo 10, versos 46 em diante. Não precisa nem abrir a Bíblia, só olha para mim. A sua Bíblia contará uma narrativa que também corrobora isso que nós estamos trazendo para você hoje. E a Bíblia vai contar aquela famosa história que você conhece. A história do homem chamado me ajudem, Bartimeu. Vocês se lembram dele? Ele era paralítico, amém ou não? Paralítico, amém ou não? Ele era cego. E Bartimeu grita. Só que a história de Bartimeu é muito interessante. Existem várias histórias na internet sobre quem era Bartimeu. Depois, outro dia, eu conto quem era Bartimeu na minha leitura. E vocês sabem que vocês têm que seguir a minha leitura. Afinal de contas, quem te ouve sou eu. Então acredite que eu sei e quero te explicar. Cuidado com os professores de internet. Bartimeu, lembra-se da capa? Quem se lembra da capa? Bartimeu usava uma capa. Bartimeu era um pobre coitado. Bartimeu era um infeliz. Eu era um homem de vida triste e ruim. A capa, vocês sabem, era para proteger do frio da noite e do calor do dia. Não havia censo, credenciais, como se fosse guardador de estacionamento do setor comercial sul. Esquece, não era para isso. Aquela capa só dizia que ele era alguém de vida ruim. Alguém pregando e brincando disse que Bartimeu era cego, mas não era bobo. E quando soube que Jesus ia passar, começou a gritar. Será que eu posso dizer, pastores, que a vida de algumas pessoas, talvez a nossa própria, em alguns momentos ou aspectos, não muda porque nós não gritamos? Será que eu posso dizer, sem parecer ofensivo, qual é o nome do seu pai, Fernando? Hein, irmão Carlos? Será que eu posso dizer, sem ser ofensivo, que a vida de algumas pessoas não muda porque elas não gritam? Porque elas ouvem a pessoa do lado falar assim: cala a boca, olha o escândalo, não faz isso, olha o barulho, o que vão pensar de você? Sabe, Fabinho, tem história que não mudam porque eles ficaram politicamente corretos. Estão tão preocupados em agradar quem está do lado que parou de chamar a atenção de Deus. Essa semana alguém me perguntou: pastor, Deus tem filhos privilegiados? Porque esta pessoa
caiu dentro de um debate na escola. E ela me mandou uma mensagem bem bonitinha, e eu fui conversar com ela sobre o assunto. Será que existem filhos privilegiados? Deus tem filhos privilegiados? Bem, em Romanos a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Bem, em Efésios também vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Texto literal. Pastor, mas o que você acha? Mas o que você acha? Pastor, ei, pergunta a pessoa do seu lado, o que você acha? Vamos lá, faz uma enquete aí. O que você acha? Deus faz ou não? Deus tem ou não filhos privilegiados? Vou dizer para vocês. Deus não faz acepção de pessoas. Mas, guarda o aleluia, glória a Deus. Que a minha intenção é justamente te desconcertar. Deus tem filhos privilegiados? Tem não. Mas chega um filho e diz assim: ah, pai! Tá vendo? Até você achou ruim. Tem outro filho que chega e diz assim: sim, senhor, pai. Tem um filho que chega para você e diz assim: no dia que meu pai morrer, eu fico com a batedeira de bolo. O outro fala assim: eu vou comprar uma batedeira de bolo nova para meu pai. Deus tem filhos privilegiados? Não. Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas em Atos capítulo 13, verso 22, a Bíblia vai dizer: Deus, a narrativa diz, Deus, dando testemunho de Davi, disse. Olha que texto, hein, gente? Como é que alguém fala que a Bíblia é um livro de invenção humana? Se essa pessoa inventou a Bíblia, eu vou adorá-la, porque o nome dela é Jesus. Deus, dando testemunho de Davi, disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração, e que cumprirá todo o meu propósito. Me ajude, pega na mão da pessoa do seu lado. Você sabe o nome dessa pessoa? Te dou um segundo. What's your name? Pergunte o nome dessa pessoa. Fale em inglês, por favor, vamos gastar. Diga, qual o seu nome? What's your name? Conte o tapele. Marie, conte o tapele. Comante o tapele. Je m'appelle. My name is. Então fale para esta pessoa e diga assim: Deus, me ajude a pregar, vamos lá. Olhe para esta pessoa e diga: Deus, dando testemunho desta geração, disse: achei a... Diga o nome dessa pessoa aí. Diga: segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade, que cumprirá o seu propósito. Você tem a oportunidade de ser esta pessoa. Como ser esta pessoa? Como ser a pessoa que chamará a atenção do céu? Pode soltar a mão do seu irmão, a não ser que haja uma outra intenção. Deixa para depois. Como chamar a atenção do céu e como ser a pessoa que vai fazer a diferença nessa geração? Quem está comigo ainda? Quem está comigo nesse final, diga amém. Como? Voltemos ao início desta rápida mensagem. Decisões e posicionamentos decidem destinos. Por favor, eu não tenho interesse em ser um cara frasal. Não quero ser bonitinho de frases. Poxa, aquela frase lá, vou até escrever. Então, se você escrever, publique com a minha foto e a sua junto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: decisões e posicionamentos decidem destinos. As decisões que você tomar
os votos que você fizer, as alianças que você honrar, levarão você a lugares altos. O céu está desejoso de concordar com a terra. Vou repetir, irmãos, o céu está desejoso de concordar com a terra. O céu deseja concordar com você, diga amém. Eu quero ouvir um amém. Se você concordar com esta palavra, o céu deseja concordar com você. Então, irmão, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de tomar decisões pro reino, pro família. Não tenha medo de assumir posições e dizer não. Esther, ou melhor, Vasti disse não. Daniel disse não. José disse não. Homens e mulheres de Deus na história disseram não. Tiveram uma opinião, tiveram decisões. Não eram águas com açúcares. Eram pessoas que, eu não tenho problema nenhum com casamento gay. Nem eu. Mas a Bíblia tem e eu fico com a Bíblia. Portanto, eu tenho. Publiquei uma frase pró-Israel esses dias, pró-Palestina, contra o Hamas. E toda hora eu recebo uma mensagenzinha de cutucão. Uma pessoa mandou lá um textão. Aí eu respondo, não respondo, respondo, não respondo, bem me quer, mal me quer, respondo, não respondo. Não respondo, não, mas eu respondo sim. Peguei e fiz um áudio para esta pessoa. Respeitosamente como eu sou. E esta pessoa continua me amando. Nós temos uma opinião, irmãos. Nós temos uma opinião. Sabe qual é a minha intenção em nome de Deus? Que você saia daqui esta noite tendo uma opinião. Estou vendo o PCO, PSTU fazendo manifestação no centro da Avenida Paulista, não defendendo o Hamas, que é os palestinos que são usados, por exemplo, como escudo humano para aqueles assassinos covardes. Eu vi uma imagem de uma casa que o marido foi assassinado, a esposa abusada sexualmente, enquanto o filho era assado dentro de um fogão, dentro de um forno. Aí você fala, mas não posso falar do PSTU, nem do PCO, nem... hoje não se pode mais falar de... Existe uma mãe de santo, chamada mãe de santo, não é? Ela manda mensagens para mim e diz assim: pastor, no dia que eu me converter, você vai ser o meu pastor. Aí eu brinco com ela e digo assim: toma vergonha na cara. Eu respondo, brincando e falando sério, eu falei: toma vergonha na cara, tu sabe que está na concorrência, vem logo para Jesus. Tem uma jovem lésbica, eu pregava muito para ela, e sempre que eu pregava para ela chorava. Eu era o secretário do trabalho do DF. Meu gabinete como secretário era um altar, era um gabinete de pessoas serem abençoadas. Aconselhamentos vários, para a glória de Deus, vários. Ela chorava na minha frente. Assumi a secretaria como pastor e as pessoas faziam chacota dizendo: mais um ladrão. Vou repetir. Quando assumi a gestão, pela primeira vez, as pessoas falaram assim: mais um ladrão. Prestadores de serviço, empresários, que eram achacados, e achacado significa a pessoa que é obrigada a dar do dinheiro dela, da empresa dela, para aquele que está numa posição X, senão ele não faz tal coisa. Eram achacados. Por alguns meses,
aquelas pessoas agradeciam a forma do tratamento, da lisura com que eu as tratei. E pela misericórdia de Deus, não mérito meu, mas posicionamentos meus, que aprendo à luz desta palavra, nunca mais nenhum empresário teve que pagar R$1 de propina para seu ninguém. E todos, a respeito de todos até hoje, nós podemos ter um posicionamento. Não precisamos ofender ninguém, mas podemos ter um posicionamento. Me relaciono com qualquer pessoa, sem me tornar qualquer pessoa. Repita após mim, diga: eu me relaciono com qualquer pessoa, sem me tornar qualquer um. Eu gostaria de convidar você esta noite e inspirar você. Samar defendeu seus sonhos. Defenda seus sonhos. Chame a atenção do céu. Grite mais alto. Ei, grite mais alto. Grite mais alto. Ei, grite mais alto. A sua história vai mudar. Grite mais alto. Ore mais alto. A sua oração gritada pode ser até em silêncio, mas faça a sua alma, seu coração gritarem diante de Deus. Não pare de lutar, não pare de sonhar, não pare de posicionar-se, não deixe de decidir. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? O tempo vai passar. Olha aqui para mim, eu finalizo. Perdoe-me os 5 minutos de atraso diante dos 15 que você chegou atrasado. O tempo vai passar e você vai se arrepender das decisões que você não tomou hoje. Melhor, vou repetir minha frase. O tempo vai passar e você vai se alegrar pelos bons posicionamentos que tomou, das alianças que fez, do caráter que assumiu, da postura honrosa que assumiu. O tempo vai passar e você vai se orgulhar ao olhar para trás e dizer: fiz o que eu deveria ter feito. Eu gostaria apenas de dizer que nós podemos ser pessoas de aliança, de posicionamento, pessoas que vão mais fundo, pessoas que romperam com a mediocridade, sonham alto com um coração humilde. Diga: eu sou um sonhador alto com o coração tratado. Fica de pé. Sabe, eu queria fazer uma oração, mas é uma oração breve, rápida. Queria apenas que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e orasse por esse irmão, a fim de que, irmãos, a cada culto nós crescemos, por isso nos reunimos todas as oportunidades. Gostaria de ouvir um amém por isso. Diga: a cada culto eu cresço. 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 A cada reunião de oração eu cresço. Em cada momento de louvor eu cresço. Em cada momento de estudo da palavra eu cresço. A minha família será abençoada naquilo que eu ouvi. A minha casa será fortalecida naquilo que eu aprendi. Vou melhorar nos meus tratamentos, comportamentos, em nome de Jesus, porque aquilo que eu quero que os homens façam a mim é aquilo que eu devo semear na vida de outras pessoas. Então, a cada culto eu cresço, e a cada momento que eu conheço a Deus, eu cresço mais. Em nome de Jesus, eu queria que você fechasse os olhos e amasse. Sim, o verbo amar não é orar. Eu gostaria que você amasse a pessoa que está ao seu lado, orando por ela. Estenda suas mãos a favor dela e ore por ela, a fim de que ela cresça em tudo. Em nome de Jesus.